o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite também àqueles que nos acompanham no YouTube. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 13. Dando continuidade às exposições que temos feito na lei do Senhor, ou no resumo desta lei, a qual comumente chamamos de os 10 mandamentos. Hoje nós introduziremos o 6º mandamento. Por isso eu peço aos irmãos que abram e juntos nós faremos a leitura deste versículo. Leiamos. Não matarás. Mais uma vez, não matarás. Vamos orar, meus amados irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá de podermos agora abrir a Tua palavra e, neste momento, ouvirmos a Tua voz. Este é o momento no qual a mensagem do Senhor é proferida aos nossos ouvidos por meio de Tua palavra, e é neste momento que nós devemos dar atenção a tudo aquilo que o Senhor nos diz. Portanto, Pai, pedimos-te que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, possa abrir os nossos entendimentos, o nosso coração, para que de maneira agradável e também obediente, nós possamos acolher a ordem do Senhor que nos é dada na Tua santa lei. E deste modo, ó Pai, vivamos uma vida abundante, conforme proposta pelo Teu Filho Jesus Cristo, para nosso próprio bem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos ensine, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de introduzir nesta noite este 6º mandamento, trazendo aos irmãos alguns aspectos que envolvem a vida conforme nos é dada pelo Senhor, o nosso Deus. Nós investiremos alguns domingos, pelo menos 2 ou 3, para tratarmos deste importante tema, que é o tema da vida, viver e também deixar viver. Este é o tema que nos é ensinado neste riquíssimo mandamento, que, muito embora escrito com pouquíssimas palavras, traz para todos nós uma dimensão gigantesca da ordem de Deus de preservar a vida, a nossa própria vida, bem como também preservar a vida uns dos outros. Portanto, nós aprenderemos, ao longo destes próximos domingos, ao tratarmos deste 6º mandamento, a nossa obrigação de seguir a ordem de Deus, de procriar, de gerar a vida, bem como também manter esta vida viva todos os dias. De que maneira nós podemos entender a nossa obrigação de fazer com que aquilo que Deus nos deu para administrarmos possa produzir ainda mais a alegria da vida, o brilho do viver? E quais são as formas que a nossa sociedade, infelizmente, movida pelo pecado, o pecado que jaz, que domina este mundo, como que a nossa sociedade, ela incute muitas vezes em nossas cabeças ideias falsas a respeito de Deus e da vida que Ele propõe, e por esta razão muitos de nós somos tentados a quebrar este mandamento em pequenas atitudes, em pequenas ações, ou até mesmo por meio de políticas que infringem e tentam derrubar a ordem do Senhor de fazer viver, de preservar a vida e de mantê-la ativamente uma vida que verdadeiramente louva ao Senhor. Portanto, repito, muito embora sejam poucas as palavras deste mandamento, o seu conteúdo é riquíssimo, e é o que eu gostaria, então, de introduzir para os irmãos nesta noite.
O primeiro aspecto que eu gostaria de apontar aqui é o aspecto linguístico, é a palavra que é utilizada neste mandamento, a palavra no seu original. Quando nós lemos o verbo matar, ou matarás, como ele está aqui, geralmente nós pensamos que este verbo inclui todas as formas de morrer. Mas o verbo que é utilizado no original, ele é um verbo que tem uma intenção específica. O verbo que é utilizado aqui no original, ele dá a ideia de assassinato, ou um cometimento de um homicídio. Ainda mais específico, o verbo ele aponta para o matar alguém de maneira premeditada, ou de matar alguém também como um vingador, como um objeto de vingança. Alguns entendem que o verbo, no modo como ele está escrito, ele também pode indicar um tipo de matar por acidente, mas este é um aspecto de menor importância na significação deste verbo no original. Portanto, a primeira grande lição, a primeira grande curiosidade que nós temos aqui neste texto, é que o verbo matar, ele aponta para uma decisão premeditada de tirar a vida de alguém. Portanto, é aquilo que nós chamaríamos hoje, na nossa cultura e na nossa legislação, de assassinato ou de homicídio. É tirar a vida de outra pessoa. Obviamente, nós vamos ver que este mandamento, ele também é expandido na instrução que o nosso Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos, mas, inicialmente, a lei visava indicar um tipo de atitude homicida. A lei visava apontar aquela pessoa que provocava premeditadamente a morte de alguém. Era uma pessoa que, consciente dos seus deveres, consciente do seu papel na sociedade, ele tomava a decisão, portanto, de assassinar uma outra pessoa. Então, este mandamento ele é bastante direto. Mas a grande pergunta que eu tenho certeza que nós podemos fazer, e que nós comumente fazemos, é mais ou menos a seguinte: o que este mandamento tem a ver com os crentes? Porque, obviamente, toda a lei de Deus, ela foi escrita para todas as pessoas, e, naturalmente, a lei de Deus, ela é universal, bem como também atemporal, ou seja, ela vale para todos, em todo o tempo. Mas nós sabemos que a lei de Deus, de modo específico, é direcionada para o seu povo, de uma maneira específica. O que eu quero dizer é que o povo de Deus acolhe com maior prazer os mandamentos do Senhor, porque Deus quer que o seu povo dê bom testemunho de sua lei. Deus quer que o seu povo viva debaixo da sua lei. E então vem uma pergunta mais ou menos óbvia. Até aqui, todos os mandamentos que nós tratamos tinham uma relação direta conosco. Ora, não terás outros deuses diante de mim. Isso tem a ver com a nossa adoração a Deus. Não farás para ti imagens de escultura. Isso tem a ver com o nosso modo de adoração a Deus. Não tomem o nome do Senhor Deus em vão. Isso tem a ver conosco. Lembra-te do dia do Senhor para santificá-lo, isso tem muito a ver conosco. Honra os superiores, isso tem muito a ver conosco. Mas não matarás. Qual de nós aqui nesta igreja já pensou, ou pelo menos articulou, ou premeditou o assassinato de alguém? Suponho que você não vai responder agora, porque nós temos alguns militares aqui entre nós, né, que poderiam aí observar a sua má conduta. Mas eu penso aqui comigo que suponho que ninguém aqui teve essa intenção premeditada de planejar algum tipo de assassinato.
Como então este mandamento se aplica aos crentes? Esta é a grande dúvida que alguns estudiosos acabam trazendo para o arcabouço deste sexto mandamento. Por que Deus instruiu o seu povo de maneira específica a não cometer homicídio, a não cometer assassinato, a não matar de modo premeditado, a não matar de modo vingativo? Por que esse mandamento tem a ver conosco? Pois bem, meus amados irmãos, lembrem-se de que nós estamos tratando da segunda tábua da lei. E a segunda tábua da lei prevê aqueles mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com as pessoas. Ele é inaugurado com o quinto mandamento, que trata da honra que nós devemos oferecer àqueles que são nossos superiores. Eles são aqui prefigurados, indicados como pai e mãe, mas nós aprendemos que não significa só apenas o pai e a mãe, mas todos aqueles que Deus colocou como superiores sobre nós. Nós devemos honra a estas pessoas. E agora, nós temos um outro aspecto do relacionamento humano, que é a questão da preservação da vida. Todo crente, portanto, é chamado para considerar o bem mais precioso que ele recebeu de Deus, que é a vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Esta é a primeira grande informação que nós temos das Escrituras, de que Deus criou o homem, a partir do pó, soprou no homem, em suas narinas, o fôlego de vida, parte do seu próprio ser, o Espírito de Deus, que alimenta e que faz o homem viver. E disse Deus também que nós agora fomos criados por sua santa vontade, à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, cada ser humano carrega a imagem e a semelhança de Deus, que significa dizer que cada ser humano tem em si mesmo parte dos próprios atributos que pertencem a Deus. Os seres humanos, eles têm parte da bondade que pertence a Deus. Os seres humanos têm parte da justiça que pertence a Deus. Os seres humanos têm parte do amor que pertence a Deus. Porque estes são aqueles atributos ou aquelas perfeições que Deus comunicou aos homens. E todos nós, todos os seres humanos, possuem em sua própria natureza, essencialmente, o Espírito vivificador de Cristo, de Deus. No entanto, nós sabemos que a queda rompeu com esta relação de amizade. E o fôlego de vida, a vida que o homem tem, agora não é mais um fôlego de vida salvador. O homem cai num estado de morte, de separação, e Deus precisa novamente providenciar o retorno à vida, a regeneração, o nascer de novo. E em Cristo, alguns são então regenerados, nascidos de novo. Eles recebem o Espírito de Cristo, para que agora o Espírito de Cristo possa habitar este fôlego de vida e fazer com que esta pessoa tenha a verdadeira vida, a vida abundante, como nós lemos aqui nos vários textos desta liturgia. A vida que nos é dada por Deus. Fomos criados, portanto, para transmitirmos às pessoas a imagem de Deus, para refletirmos às pessoas os atributos de Deus, para mostrarmos às pessoas o valor que Deus dá à sua criação, à vida. Tudo que é vivo deve adorar o Senhor. Foi isto que o salmista escreveu ao dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque a vida é o que produz o louvor. Os mortos não podem louvar o Senhor, mas os vivos, estes podem louvar ao Senhor. Portanto, a vida é um dom de Deus, um presente para todo ser humano, que carrega
como eu disse, na sua essência, esta imagem e esta semelhança do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, o mandamento está inicialmente nos ensinando que nós devemos evitar todos os nossos esforços, nós devemos caminhar com os nossos planos, com os nossos projetos, com as nossas políticas, para que tudo o que seja favorável à vida, tudo o que seja próprio ao viver, faça parte do discurso e da defesa cristãos. Nós, cristãos, devemos valorizar a vida em todos os seus aspectos. Nós, cristãos, devemos valorizar os seres humanos em todos os seus aspectos, porque o ser humano é imagem e semelhança do Senhor. Embora uma criatura caída, pecaminosa, mas, ainda assim, imagem e semelhança do Senhor. A queda e a depravação total não retirou do homem a imagem de Deus, não retirou do homem a semelhança de Deus. O maior dos assassinos, o pior dos criminosos, ainda possui a imagem e a semelhança de Deus. Ainda há, nesta pessoa, a dignidade da criação, de ter sido ele feito a partir da imagem e da semelhança de Deus. Portanto, este mandamento nos leva a refletir acerca destes encaminhamentos. O que é a vida? Mas, ao mesmo tempo, meus amados irmãos, e aqui eu quero citar um importante escritor que trata a respeito disto, ainda assim, o mandamento também nos mostra que há uma relação muito interessante, a qual nós devemos pensar, sobre em quais aspectos Deus permite a preservação da vida. Ou, em outras palavras, uma vez que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, o nosso Pai, e todo ser humano é criado assim, uma vez que todos nós devemos exaltar a vida e preservá-la, por que então a Bíblia traz alguns textos, algumas narrativas, alguns exemplos em que a vida ela foi tirada, a morte ela foi indicada? O próprio Deus, em algumas situações, disse que mataria os ímpios, que destruiria os ímpios. O próprio Deus, em algumas situações, ordenou que Israel matasse os inimigos. O próprio Deus, em algumas situações, disse que as pessoas deveriam matar aqueles que fossem assassinos, homicidas. Então, como que nós podemos entender estes textos da palavra do Senhor diante deste mandamento? E aqui, então, eu gostaria de apresentar para os irmãos 3 aspectos que a palavra de Deus traz como sendo aspectos que não quebram o mandamento, o 6º mandamento. O primeiro destes aspectos é o que nós chamaríamos hoje de legítima defesa, autodefesa. Esta é uma previsão na própria lei do Senhor. Os versículos 2 e 3 de Êxodo 22, você pode passar a sua Bíblia, aí você vai ver os versículos 2 e 3 de Êxodo 22, acerca da lei da propriedade privada, este que é um tema, inclusive, tema de debates políticos. Aqui existe uma instrução legal do Senhor a respeito disso. Observe, o texto diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Observe que a primeira previsão aqui é um contexto no qual você está dentro da sua casa, e aqui o texto do versículo 3 vai indicar um detalhe importante, mas esta pessoa invade a sua propriedade, que é privada, e tenta causar mal a você e a sua família. Neste caso, a lei prevê que a reação do pai de família, do líder da casa, do chefe da casa,
de preservar a família, e nesse caso, por alguma circunstância, for necessário ferir aquele ladrão, ele não deveria ser culpado desta possível morte, porque aqui ele está agindo em uma autodefesa, em uma legítima defesa de sua família. Mas o versículo 3 traz um detalhe importante. Ele diz: se, porém, já havia sol quando tal se deu, ou seja, quando já era possível perceber a atitude do ladrão, já era possível saber quem é, já era possível você compreender as circunstâncias, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Aqui nós estamos tratando, para usar o termo jurídico moderno, nós estamos tratando do homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? É aquela pessoa que mata, mas não teve a intenção de matar. Esta pessoa será processada, esta pessoa será julgada, mas possivelmente ela alegará em sua defesa que ela não planejou, ela não teve a intenção, ela não premeditou aquele assassinato, mas ele ocorreu, porque esta pessoa entrou na minha casa e ele estava armado, e ele estava pronto para atingir minha família, e o único recurso que eu tinha era, infelizmente, tirar aquela vida. De fato, eu o matei, eu não deveria ter feito isso, mas fiz para preservar a minha família. Então, observe, a lei já prevê que, em casos nos quais você não teve como identificar aquele ladrão, você não é punido, você não é culpado. Mas se você teve como identificar e ainda assim você o feriu, você será culpado. Mas o texto continua: neste caso, o ladrão fará restituição total. Total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Neste caso aqui, os irmãos sabem que naquele contexto havia a escravidão, as pessoas eram vendidas, e essa venda, ela ocorria, às vezes, venda da própria pessoa. A pessoa se vendia como escrava para pagar o preço do seu dano, do dano que ela causou ao outro. Então, este é o primeiro aspecto, é o primeiro indicativo do mandamento: autodefesa. Portanto, a lei de Deus prevê que em casos de autodefesa, em casos de legítima defesa, você não está quebrando o sexto mandamento. Você não está desobedecendo ao não matarás. Então, é importante que nós compreendamos isto. O segundo aspecto é quando o texto trata, eu sei, ele é às vezes difícil, mas eu particularmente gosto de coisas difíceis. É a chamada pena capital, ou a pena de morte. O mandamento do nosso Senhor também prevê que quando alguém derramar o sangue de um homem e fizer isto de maneira premeditada, de maneira dolosa, esta pessoa deveria ser morta. O texto continua mostrando que, caso alguém derramar o sangue do homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. E a razão que o texto utiliza, meus amados irmãos, a razão que Deus utiliza para implicar a chamada pena capital é o fato de que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ninguém tem o direito de interromper a vida de uma pessoa, ninguém. Portanto, o princípio básico, o princípio escriturístico, é que se alguém tirar a vida do homem, ele deverá pagar com a sua própria vida. Aliás, este mandamento, ele é tão antigo, até mais antigo do que este que nós acabamos de ver com relação à autodefesa. Ele está registrado lá no Gênesis,
no capítulo 9. Os irmãos podem abrir, se quiserem. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui há um detalhe importante. O nosso Senhor, ele não está defendendo neste mandamento a vingança pessoal. O que Deus está dizendo aqui não é que aquele que foi ferido ou que teve o seu familiar ferido, ele próprio cometa a vingança e mate o agressor. Tanto isso é verdade que a lei, ela criava as chamadas cidades-refúgio. As cidades-refúgio em Israel funcionavam da seguinte maneira: quando alguém matava uma pessoa, e esse crime não era premeditado, esse crime era culposo, a pessoa matou por acidente, às vezes os familiares, eles ficavam revoltados e eles queriam se vingar. Então havia naquele tempo uma prática de vingança. As pessoas queriam matar aquele que matou o familiar. Por isso acontecia de haver as cidades-refúgio. Esta pessoa, o assassino, era levado para essa cidade-refúgio para que ele pudesse ser protegido da vingança dos familiares daquele que morreu. Ali ele era guardado por aquelas pessoas que cercavam, eram guardas, eram comunidades, que cercavam aquela região, a fim de que não houvesse incentivo à vingança. Então, o que este princípio nos ensina? O princípio nos ensina que eu não devo exercer justiça própria, mas eu devo permitir que aquele que é competente para julgar exerça a justiça por mim. Em outras palavras, o Estado penal, o Estado judiciário, o poder judiciário, deveria assumir a causa e ele próprio determinar a culpabilidade de alguém e, em havendo culpa, cumprir o mandamento de restituição. Se a vida foi retirada, não há nenhum outro valor que possa ser colocado no lugar que não seja a própria vida. Não é uma prisão perpétua, não é uma prisão de alguns anos, não é a devolução monetária, não, nada substitui a vida, porque a vida é dada por Deus e só pode ser retirada por Ele. Portanto, se alguém retirar a vida de outra pessoa, ela deve colocar a sua própria vida no lugar. Este princípio, ele é ilustrado pelo próprio Jesus Cristo. O nosso Deus lançou sobre nós a pena capital. Se você comer do fruto da árvore, certamente morrerás. Esta é a pena de morte. O homem comeu e, portanto, ele foi culpado da pena de morte. Cristo veio e morreu. Ele deu a própria vida pela vida, vida por vida. Tamanho é o valor da vida aos olhos do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, ao defendermos a aplicação da pena de morte, nós não estamos absolutamente incentivando qualquer tipo de vingança, mas nós estamos apenas prescrevendo aquilo que o nosso Senhor Deus prescreveu, atribuindo à vida que Ele próprio criou, o valor que Ele mesmo dá a esta vida. Isto deve ser feito com extremo pesar, mas deve ser feito conforme as Escrituras. E o que nós percebemos é que os argumentos que são contrários à pena de morte, quase sempre, são argumentos que apelam para questões humanistas, que privilegiam o homem em vez de Deus. Quase sempre privilegiam o homem e, em alguns casos, retiram do próprio Deus
a soberania na própria salvação. Há quem diga, por exemplo, mas se nós matarmos esta pessoa, ela não terá tempo de se arrepender. Ora, quem é que dá tempo a alguém para arrependimento, senão Deus? A pessoa pode viver 200 anos. Se ela for ímpia, ela não se arrependerá. Mas ela pode, ao mesmo tempo, arrepender-se como o ladrão na cruz, que em poucos minutos entendeu que a sua salvação estava nas mãos do Senhor. Portanto, alguém pode também arrepender-se no corredor da morte. Deus é soberano para salvar. Não é isto que impedirá a salvação. Mas a justiça divina deve ser cumprida pela justiça dos homens. Este é o grande problema, meus amados irmãos, que nós encontramos na aplicação da justiça. Porque os homens tomaram para si não só a justiça, mas todos os outros valores. É o homem quem quer definir o que é o amor, é o homem quem quer definir o que é a sexualidade, é o homem que quer definir o que é justiça. Então o homem retirou de Deus a soberania sobre a vida. Deus é soberano sobre a vida. Portanto, se alguém ferir o outro a ponto de matá-lo, ele deve devolver com a sua própria vida, porque foi assim que Deus disse para que fosse feito. Então, a aplicação da pena de morte por um Estado não quebra o sexto mandamento. O Estado estará cumprindo ali a lei de Deus de fazer morrer aquele que fez morrer. O terceiro argumento, o terceiro aspecto, são os casos que envolvem guerra. Soldados, irmãos que são militares, que se envolvem em troca de tiros com bandidos, ou irmãos que fazem parte das Forças Armadas, que têm que ir para guerra, para ambientes de guerra. Como fazer? Como fazer nestas situações? Irmãos que talvez tenham de passar pela triste experiência de atirar em alguém a ponto de matá-lo. Isto não quebra também o sexto mandamento. E a razão pela qual de isto não quebrar o sexto mandamento é porque Deus instituiu o fato de que em contextos de guerra, nesses casos em que a preservação de um estado de direitos universais, de princípios básicos, esta preservação da harmonia, da unidade, a preservação da ordem, a preservação da lei, estas coisas são também instituídas pelo nosso Senhor. Portanto, a guerra não é uma quebra deste mandamento. Irmãos que estão atuando nas forças de segurança e que por vezes precisam matar alguém, têm esta triste experiência, eles não quebram o sexto mandamento quando fazem isto em prol de uma unidade social, em prol de uma harmonia social, em prol de uma ordem que está sendo dada a partir de uma situação na qual eles não teriam como optar por outra coisa, a não ser morrer ou matar. Por isso, em estados de guerra, em estados de incursões em comunidades violentas, em trocas de tiros, em situações desse tipo, os nossos irmãos militares, eles não quebram este mandamento. Muito pelo contrário, conforme Paulo escreveu em Romanos, capítulo 13, eles estão sob ou debaixo da autoridade dos governantes, esta autoridade que é instituída por Deus, e que, portanto, eles estão servindo àquele a quem Deus colocou com autoridade sobre eles. Por isso, eles obedecem ao quinto mandamento, honrando as autoridades, e, ao mesmo tempo, não quebram o sexto mandamento, porque eles estão ali para um bem maior, instituído pelo próprio Deus. O próprio Israel, em muitas situações, entrava em guerra, e nessas situações, Deus chegava a dizer coisas como do tipo: esmague as cabeças das crianças nas pedras. É óbvio que o nosso Deus não está ali, repito, prescrevendo violência. O nosso Deus não está ali, repito, indicando algum tipo de maldade do coração. Mas Deus está entendendo que Ele tem um povo e que este povo, ao ser
ameaçado por inimigos, deve reagir dentro dos aspectos legais para preservar a vida. Então, estes são os 3 aspectos, ou as 3 situações, as 3 circunstâncias problemáticas, eu sei, polêmicas, eu sei, mas que são apontadas pela palavra de Deus como situações que não quebram o 6º mandamento. Repito, a autodefesa, a legítima defesa, a pena capital, a pena de morte aplicada pelo Estado e situações que envolvem guerras ou situações que envolvem confrontos entre aqueles que são de bem com aqueles que são contrários à sociedade, contrários à harmonia social. Estes devem pagar socialmente pelos seus crimes, devem ser exemplarmente punidos. Muito embora, no nosso país, com muita tristeza, o que nós vemos é o oposto, uma impunidade que impera há muitos e muitos anos, fruto de uma colonização relativista, vinda de um grupo católico romano relativista, que eram jesuítas, que implantaram no nosso país a triste mentalidade de que os fins justificam os meios, e que, portanto, não interessa muito o que você faça no meio termo da coisa, o que importa é o final. Se você alcançar o seu objetivo, olha, não importa se você tiver um jeitinho brasileiro, o que importa é você chegar ao final. Que Deus nos livre disso, e que Deus nos dê uma ética, que seja uma ética exemplar, e que nós tenhamos os nossos lábios para propagar a verdade de Deus contra essas filosofias relativistas da nossa cultura. Que a gente possa, meus amados irmãos, defender verdades bíblicas, e não verdades sociais, não opiniões de pessoas, mas o que Deus diz. Que a palavra do Senhor seja para nós o nosso alimento de verdade, e que a gente saiba dar essas respostas às pessoas que nos pedirem estas respostas. Portanto, não tenha medo de assumir aquilo que Deus assume na sua palavra. Não tenha temor, receio de afirmar a verdade do Senhor. Deus sempre é honrado quando a sua verdade é anunciada. Às vezes, ela nos parecerá dura, às vezes, ela poderá até mesmo causar incômodo em nós. Mas isto não é uma exclusividade nossa. A palavra de Deus sempre causou incômodo aos corações pecaminosos, desde Adão. Quando ele pecou, a palavra de Deus, Adão, onde estás? Causou incômodo ao coração dele. Ele fugiu da presença do Senhor, porque é típico do ser humano caído ser incomodado pela palavra. Portanto, a palavra de Deus, ela nunca cairá como uma luva nos corações das pessoas. A palavra de Deus é como um sal que se joga sobre uma lesma e que a faz contorcer. A palavra de Deus incomoda, porque ela provoca em nós o contraste entre o relativismo da cultura, as ideias falsas, os deuses falsos produzidos pela cultura, e a palavra verdadeira do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, serão domingos muito instrutivos para nós, quando nós perceberemos que não matar é muito mais do que nós pensamos que seja. E Deus vai nos dar graça, eu tenho certeza, para que ao longo destes domingos nós possamos refletir sobre esta mensagem tão importante. Para hoje basta. Você vai para casa pensando nessas 3 situações: autodefesa, pena de morte e guerras. São situações que não quebram o mandamento. E por isso agora você vai refletir sobre isso e vai pensar no seu contexto. Por que o nosso país tem tantos problemas nessa área? Por que o nosso país é um país de tanta impunidade?
Porque o nosso país é um país que não preserva a vida, cujas políticas são políticas, muito pelo contrário, que querem tirar a vida. Nós falaremos disso depois, na outra semana, se Deus quiser. Pensemos nestes valores. A vida é um presente de Deus. Valorize a sua vida, valorize a vida do outro. Ore para que Deus dê coragem aos nossos governantes, às nossas forças policiais, para manter a ordem, para tirar do meio de nós aqueles que são bandidos, que são assassinos, que são criminosos. Devemos orar por estas coisas, por estas pessoas. Devemos orar para que Deus transforme os corações dessas pessoas, para que o Evangelho alcance estas pessoas, a fim de que nós possamos viver num estado de coisas mais favorável ao que nós vivemos. Que nós não tenhamos pessoas atrevidas, audaciosas, ao ponto de matarem o outro por causa de R$1, de assassinarem um pai de família por causa de um celular, de tirarem a vida de uma mãe, de uma avó, enforcando-a, porque precisa comprar drogas. Que nós tenhamos, irmãos, nojo de pessoas que fazem isso, do pecado que elas cometem, e que a gente aprende a valorizar a vida. A vida. A nossa sociedade quer que nós fiquemos sempre do lado do agressor. Que pena, que coitado. E a pessoa que ele matou, a família que ele destruiu. O mandamento ensina: se alguém se atrever a tocar na vida do outro, ele deve pagar caro por isso. Caro por isso. Porque a vida que ele tirou é imagem e semelhança de Deus. Ele não tocou num objeto qualquer. Ele não tirou a vida de um qualquer, de um animal. Mas ele feriu a imagem de Deus. É a Deus que ele tem que prestar contas. E nós, como Estado, devemos puni-lo exemplarmente, para que outros possam abrir os olhos e pensar 2, 3, 5, 10 vezes se vale a pena seguir o mesmo caminho. Este é o primeiro princípio do não matarás. Que Deus nos ajude, nos dê coragem, mova os nossos políticos, converta o nosso presidente, esse e os outros que virão. Converta os nossos deputados, os nossos senadores, que crentes que estejam lá não sejam bonecos de manobra, que sejam crentes de verdade, para levantar esses pontos, defendê-los com as Escrituras, para que o nosso país seja um país verdadeiramente justo, conforme justo é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e nos guarde e nos ensine.